Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa semana, acho que segunda-feira, se eu não me engano, fez um ano que eu estou no Brasil. E por isso eu vim fazer este vídeo comemorando ao meu um ano de Brasil, que é o vídeo sobre os micos que eu paguei aqui no Brasil. Demorei, mas finalmente cá estou eu gravando esse vídeo. Na verdade não são só micos, eu vou falar de alguns micos que eu paguei e algumas experiências que eu vivi também. Então, bora lá comigo ver quais foram. Bom, gente, e o primeiro mico barra experiência que eu separei aqui foi o de jogar papel higiênico na privada. Eu entupi vários banheiros aqui no Brasil já, porque como eu já falei em alguns outros vídeos enquanto eu estava no Japão, lá é comum jogar o papel higiênico dentro da privada mesmo e da descarga. Então aqui logo que a gente chega, eu acredito e sei que não é só comigo que acontece isso, mas assim, dá um branco na cabeça, a gente faz aquilo que já tá acostumado sempre. Então durante um mês mais ou menos, eu sempre esquecia e acabava jogando papel higiênico na privada e dando descarga. Era um mico, porque depois ficava lá o banheiro entupido e transbordando. Acho que eu dei muito prejuízo aí em várias casas, vários estabelecimentos, no aeroporto principalmente. E seguindo essa linha aí de costumes e tal, outro mico que eu sempre pagava logo que eu cheguei aqui é o de tirar o sapato antes de entrar nas casas. Sempre eu ia entrar na casa de algum parente, algum familiar, e eu já ia tirando o sapato antes de pisar dentro da casa, né? E aí a pessoa sempre ficava tipo assim pra mim. What? Aí eu... Como vocês sabem também, no Japão é costume tirar os sapatos antes de entrar em casa, deixar assim na porta e colocar a suripa. Eu mostrei isso no meu vídeo de tour pelo AP que eu fiz lá. Não é um mico, mas é um fato engraçadinho. Outro meio mico também que eu sempre costumava fazer é de fazer reverência como agradecimento ou cumprimentando, porque como vocês sabem também, no Japão é comum quando a gente vai agradecer, fazer assim, né? Arigato, vai cumprimentar, faz assim. Então eu sempre ficava fazendo isso aqui pras pessoas, querendo agradecer assim, né? Mas aqui, óbvio, é super estranho, né? E é claro, a pessoa que eu fazia isso também ficava me olhando com um ponto de interrogação na cara, né? Bom, agora esse acho que foi o primeiro mico mesmo que eu paguei. Eu fui na farmácia um dia com uma prima minha. Aí, na hora de passar no caixa, aí a mulher já começou a fazer um monte de perguntas. Que, tipo, pra mim que não tô acostumada, fiquei boiando. Tô eu lá no caixa passando a comprinha. Aí a mulher... Cartão ou dinheiro? Débito ou crédito? Tem cartão do Brasil? Unimed? CPF na nota? Aí eu fiquei tipo, calma lá, colega. Muita hora nessa calma. Recém-chegada, né? Eu não sabia do que se tratava essas coisas. Aí a mulher viu minha cara com ponto de interrogação, já ficou meio assim também, né? Pensando, nossa, da onde que veio essa extraterrestre aí, né? E não bastando isso, aí tá. Aí a atendente colocou as coisas que eu comprei numa sacolinha, tudo. E aí eu já fui pegando a sacolinha numa mão e já fui abrindo a carteira que eu ia pagar, né? Mas nisso a mulher meio que olhando assim, meio que segurando a sacola também, sabe? Aí minha prima falou, Mica, não é assim, tem que deixar a sacola e primeiro você paga, depois você pega, né? Eu, ai, meu Deus. Porque aqui eles são muito desconfiados, né? Se você pega a sacola primeiro, eles já acham que você vai sair correndo, não vai pagar. Mas no Japão eu sempre fazia isso, sabe? Pegava já a sacolinha, ficava na mão, enquanto isso eu já ia abrindo a carteira e pagando. Mas enfim, agora já descobri que aqui não é assim. Bom, outro mico que eu sempre pago também, isso eu ainda assusto assim, que é com os atendentes das lojas aqui no Brasil. Que você tá lá vendo alguma coisa, uma roupa, um sapato, do nada parece que brota alguém do chão, do teto, não sei, do ar, e te pergunta: Posso te ajudar em alguma coisa? e eu fico tipo... Toda vez eu levo um susto, porque eu tô lá concentrada, vendo assim o produto, alguma coisa, eu não tô esperando que do nada alguém apareça, né? Então eu sempre me assusto com essas pessoas. E fora que também eu sempre fico sem saber o que responder direito. Então, né? Aí eu aprendi com a minha mãe a responder: não, obrigada, só tô dando uma olhadinha mesmo. Mas sei lá, eu acho chato essas pessoas que ficam perguntando assim, sabe? Eu acho que não tem necessidade, é só ficar lá parado esperando, que óbvio que se a gente precisar de alguma coisa vai perguntar, né? Vai falar.
No Japão eles não costumam ficar assim em cima igual umas moscas. Geralmente a gente só entra nas lojas e eles gritam cada um de um lado. Mas isso também é uma coisa que logo que eu cheguei no Japão eu ficava assustada com esse berreiro pra todo lado. Mas enfim, depois eu acostumei também. Bom, e agora outro mico que eu paguei, gente. Isso é meio polêmico, assim. Eu tava numa quermesse com os meus pais, com a minha tia, tudo. Daí tava tendo um show, uma apresentação lá na frente, assim, na festa, né? E de repente eu comecei a sentir um cheiro estranho, assim, né? A gente tava andando, aí eu falei... Credo, que cheiro estranho. Aí um amigo que tava com a gente falou assim... Como assim? Você não sabe que cheiro é esse? Aí eu... Não. Aí ele... Isso é cheiro de maconha. Aí eu... E aí todo mundo que tava junto deu risada, ficou rindo da minha cara. Mas tipo... Gente, eu não tô acostumada, sabe? No Japão, assim como aqui no Brasil, também não é liberado o uso de maconha. Mas é óbvio que lá eles usam também, né? Só que assim, mais disfarçadamente, escondido, não é assim na caruda igual aqui, sabe? Então por isso que eu fiquei meio em choque, porque eu realmente nunca tinha sentido cheiro de maconha. Aqui se fala isso parece uma extraterrestre, né? Porque todo mundo já sabe. Mas pra mim foi uma surpresa mesmo. Agora já tô sabendo, né? Então assim, fico mais ligada quando a gente tá em outros lugares. Porque como eu falei, o pessoal fica bem na caruda usando aqui mesmo, né? Mesmo assim, quando a gente tá andando assim, eu ainda não reconheço o cheiro de primeira, não. Só quando alguém fala mesmo. Bom, e outro mico que eu paguei foi na minha aula de direção. Eu estava traduzindo a minha carta de motorista do Japão para o Brasil. E então fiz algumas aulinhas de direção, tudo, né? Ah, agora já consegui tirar a carta, já estou habilitada aqui no Brasil também. Tchururu! Então, cuidado vocês aí na rua, porque eu estou passando, hein? Mas enfim, quando eu tava fazendo as aulas de direção, eu paguei vários micos, porque isso é uma coisa que é bem diferente de lá do Japão para cá, o carro, né? Pra começar a direção, né? Que lá o volante fica do lado, acho que é direito, né? E aqui do esquerdo. Ah, enfim, eu sempre faço uma confusão. Já era pra eu estar acostumada, mas com isso eu ainda não acostumei. Ainda várias vezes eu vou entrar no carro e, tipo, eu sempre errava a porta do carro. Eu não ia dirigir, eu ia como passageiro, mas daí sempre eu errava a porta e ia na porta do motorista. Aí sempre a pessoa que tava comigo falava... Ué, o que você tá fazendo aqui? Você vai dirigir por acaso? Aí eu, ops, errei a porta. Então eu ainda sempre faço isso, me dá uns brancos assim, sabe? Não sei. Mas enfim, como eu tava falando nas aulas de direção, teve um dia que eu fui indo pra contramão, porque lá a mão é diferente também, né, obviamente. E na verdade isso nem é um mico, já é uma coisa mais perigosa, né. Mas enfim, quando a gente vai treinar, assim, praticar, é sempre numa rua vazia. Então, sorte que não tinha outros carros indo, mas eu entrei na contramão e tava indo de boa, assim. Aí a sorte que meu instrutor que tava me ensinando era bem calmo, aí ele falou, você tá na contramão. Aí eu, ups, e voltei de novo com o carro. Quando eu ia dar seta também, em vez de eu dar seta, eu ligava o limpador de para-brisa. Nossa, um rolo de café com bolo que eu arrumava. E arrumo ainda às vezes. Mas acredito que com a prática logo eu me acostumo. Bom, e agora os próximos 2 micos que eu vou falar, os 2 têm a ver com ônibus. Sim, eu tô andando muito de ônibus aqui. E aí, assim, um dia por falta de atenção, né? Sou muito distraída. Eu parei, desci lá no lugar que eu queria, né? Tudo. E na hora de ir embora, em vez de eu ir pro outro lado da rua, né? Pra poder ir embora, não, eu peguei e fiquei esperando no mesmo lugar onde eu desci o ônibus. Aí o ônibus passou, eu entrei nele e obviamente fui para onde? No ponto final do ônibus. Aí fui indo de boa, nem percebi no começo. Só depois que o ônibus parou lá numa garagem enorme, cheia de ônibus, um lugar vazio, sem nada nem ninguém. Que daí eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Começou a me dar um medo, acelerar meu coração. Ai, que burra, dá 0 pra ela. Aí o motorista tava dentro do ônibus, saiu pra trocar com o outro, né? E nisso eu fiquei lá dentro, assim, esperando. Só eu sozinha, obviamente, dentro do ônibus, né? E pensando, meu Deus do céu, que vergonha. Só eu mesmo fazer isso. Aí eu não sabia o que eu fazia, se eu esperava, se eu saía, ia pra pegar outro ônibus.
Só que nem dava pra eu fazer isso, porque eu tava num bairro que eu nem conheço, porque eu ainda não conheço nada direito aqui, né? Assim, já tô conhecendo várias coisas, mas o lugar que eu tava eu não conhecia. Mas aí eu continuei lá dentro e no final deu tudo certo. Consegui ir embora direitinho pra casa. Foi muito mico esse dia, muito mico. Quando eu cheguei na casa da minha avó, que eu contei pra minha mãe, pra minha avó, pros meus tios, todo mundo rachou o bico, ninguém aguentava de tanto rir. Agora contando é muito engraçado, mas na hora eu fiquei com muito medo. E o outro mico também que tem a ver com o ônibus foi que um dia eu tava voltando pra casa e aí começou a me dar um sono que eu dormi no ônibus. De repente, quando eu acordei, eu vi passando do meu ponto que eu tinha que descer. Eu, ai meu Deus! Que eu tinha que trocar de ônibus, né? Fazer baldeação. Aí eu vi o ponto passando. Daí eu pensei, aí eu já fiquei apavorada. Meu Deus do céu, e agora? Aí o ônibus entrou num bairro que eu até conheço mais ou menos, assim. Mas eu fiquei esperando aparecer algum lugar que eu conhecia pra eu poder parar, sei lá, né? E ele foi andando e não parava mais. E meu coração acelerado com medo. Eu, ai, senhor. Aí a sorte que apareceu uma praça, que eu sempre ia fazer caminhada com uma prima minha lá. E aí eu desci no ponto de ônibus que tem nela. Que aí eu lembrei, acho que daqui eu consegui ir embora, né? E aí desci e fui embora dela pra casa da minha avó. Só que assim, foi um tremendo de um mico, porque eu poderia ter descido no meu ponto certinho, pego outro ônibus certinho. Mas não, eu tive que andar pra caramba, porque essa praça é meio longinho, assim, da casa da minha avó. E tava chovendo, eu sem guarda-chuva, sem nada, peguei uma chuva, cheguei lá igual um cachorro molhado. E como a praça é mais perto da casa da minha avó do que da minha, eu parei lá de novo. E mais uma vez foi só gargalhada, todo mundo rindo da minha cara de novo. Mas enfim, esses foram os micos e as experiências que eu passei durante esse um ano aqui no Brasil. É claro que tem bem mais coisas que eu passei, bem mais micos que eu paguei. Só que, gente, como já faz tempinho, eu acabei esquecendo várias coisas que aconteceram. Essas coisas que eu citei agora aqui foram só alguns exemplos de algumas coisas. Mas tem bem mais micos que eu paguei, só que no momento eu não tô conseguindo lembrar mesmo. É que eu sofro de perda de memória recente, né, gente? É que eu sofro de perda de memória recente. Eu esqueço das coisas depressa, é de família. É, quer dizer, pelo menos eu acho que é. Mas é isso aí, acho que já tá valendo. Falei pelo menos a grande maioria das coisas que eu lembrei. Agora falando rapidinho só sobre esse um ano, como foi, né, como tá sendo, o que eu tô achando de estar morando aqui, né. Bom, então, no começo foi muito difícil. Quando eu vim pra cá, eu achei que seria mais fácil de me acostumar, assim, né, mas não foi. Quando a gente vem pra passear é uma coisa, e tudo é festa, né, a gente se acostuma rapidinho. Mas agora, pra morar mesmo, foi mais difícil do que eu imaginava. Foi muito difícil mesmo me acostumar com as coisas aqui, com tudo, absolutamente tudo. E até hoje tá sendo, mas agora eu já me acostumei bem mais, porque eu já tinha visto num texto falando sobre isso, o tempo máximo que a gente leva pra se acostumar com alguma coisa, alguma mudança radical assim na vida, é de 6 meses a 1 ano. Então, pra quem voltou pro Brasil também, não tá se acostumando, se adaptando, calma, que no começo é assim mesmo, demora mesmo pra se acostumar, de 6 meses a 1 ano, como eu disse. Então agora acho que tá no prazo certo, assim. Acho que daqui pra frente eu vou me acostumando e me adaptando cada vez mais com as diferenças, né, que existem de um país pro outro. E assim, não vou dizer que não tenho vontade de voltar pro Japão, que não sinto saudades, porque seria mentira. Várias vezes, quando alguma coisa dava errada, me dava uns 5 minutos, eu pensava, vou pegar minhas malas e voltar pro Japão de novo. Vários momentos me dá muita saudade de lá, porque afinal foram anos que eu morei lá, mais de 10 anos. Acho que no total dá uns 14 anos que eu morei no Japão. É normal sentir saudade, né? Não tem como. Mas assim, eu também tô gostando de morar no Brasil, sim. Acho que esse um ano de adaptação é difícil mesmo, como eu falei. Acredito e espero que ano que vem eu consiga fazer minha vida aqui mesmo, trabalhar, fazer amigos. Então dessa forma eu acredito que daí sim eu vou ficar 100% adaptada com a vida aqui. Mas tá sendo muito bom, passei já vários momentos legais com a minha família aqui, várias comemorações, confraternizações, conheci já várias pessoas legais. Enfim, foi ótimo esse um ano aqui. Quando a gente voltou do Japão, que eu postei aquele vídeo porque voltamos para o Brasil, muita gente comentou lá, não vai aguentar nem um mês no Brasil, logo já tá voltando pro Japão, tenho certeza, blá blá blá.
E agora já estou fazendo 1 ano de Brasil. Então chupa! Para quem falou isso. Brincadeirinha, viu, gente? Mas enfim, tem muita gente que eu conheço lá no Japão que adora lá e não quer voltar pro Brasil de jeito nenhum. Diz que não volta nunca mais pra cá. Assim como também tem muitos amigos meus que vieram do Japão pra cá e hoje em dia estão adorando o Brasil e falam que nunca mais vão voltar pro Japão também. Então assim, tudo depende de pessoa pra pessoa. Nessa parte eu acho que eu sofro mais do que essas pessoas que já têm opinião decidida, que prefere lá ou prefere aqui. No caso, eu gosto dos dois países. Eu amo o Japão como eu amo o Brasil, então é muito difícil. Queria que o Japão fosse aqui do ladinho, né? Num bairro aqui perto, pra eu poder ir visitar sempre, poder ir passear. Mas não, né? O bendito ainda por cima fica do outro lado do mundo pra complicar a minha situação. Mas como eu disse, apesar da saudade de lá, eu tô gostando de morar aqui sim. E acredito que eu vou continuar gostando cada vez mais. Então eu espero que ano que vem, quando eu completar 2 anos de Brasil, eu possa voltar aqui, fazer um vídeo novo e falando pra vocês que eu tô 100% adaptada e tudo mais. Mas então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha pra mim aqui embaixo e se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Agora eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos mil, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!